Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conversar a respeito da história de uma brasileirinha. A história dela é curtinha, né? Ela não nos conta muitos detalhes, mas o que ela fala é suficiente para entender o que está acontecendo com ela. E é um assunto que eu acho que a gente não tratou ainda aqui e que é interessante a gente entender um pouquinho, né? Como é que acontece. Eu posso falar isso de duas perspectivas diferentes, você já vai entender o porquê. Ela fala o seguinte: querida Vânia, próximo mês vai completar 1 ano que frequento a igreja SUD. Estou sentindo o cerco apertando para eu ir ao templo fazer os convênios, mas eu não quero. Quero deixar de vez, mas não estou conseguindo. Entrei através dos eldres, os conheci na rua e logo permiti que frequentassem a minha casa para os estudos. 2 meses depois, lá estava eu sendo batizada. Seria objetiva. Eles foram embora e eu fiquei apaixonada por um deles. Um dos elders, tá? A ponto de chorar todos os dias, pensar nele todos os dias e lembrar dele todos os domingos, quando chego à capela e vejo os lugares onde normalmente ele sentava. Acredito que é este sentimento que está minando minhas forças. Assisto todos os seus vídeos, mas não curto nem comento para não ser descoberta, pois quero sair numa boa e fazer minha resignação. Estou lendo... Olha só essa parte aqui que interessante. Estou lendo Um Profeta, Muitos Segredos e também o livro de Mormon, de Deus, do Homem ou do Demônio, cujo autor é Rodrigo Fontanelli. Eu não acredito que as famílias são eternas, nem num profeta vivo, nem que Deus tenha um corpo carnal transformado, nem no batismo de mortos, embora eu mesma tenha ido logo no início batizar minha mãe e levar o nome do meu pai. Ai, desculpa, minha garganta tá arranhando hoje. Quero de todo o meu coração sair dessa seita, porém a cada semana vou me envolvendo na teia. Peço a Deus em oração que me fortaleça para eu sair de vez e arrancar o sentimento de paixão que existe em ficar em meu coração. Sentimento secreto. Quero sair de lá em paz. Muito obrigada. Querida, obrigada por mandar a tua história pra gente, viu? Com toda a tua simplicidade e objetividade. Você me mandou este e-mail no final do ano passado, né? Eu não sei muito bem como é que você está agora, mas eu espero sinceramente que isso tenha passado. Antes de entrar no assunto dela, né? No assunto da história dela, eu queria só enfatizar para você que ela está lendo 2 livros aqui, escritos por um autor brasileiro chamado Rodrigo Fontanelli. Eu acho que ele entrou em contato comigo há algum tempo atrás, viu? Mas eu não tenho certeza. A minha sugestão para você é colocar o nome dele no Google e descobrir quais são os livros que ele escreveu. De repente tem informação aí para você em português sobre a história da igreja que a gente nem sabe. Vale a pena, né? Vale a pena você dar uma olhada, tá bom? Bom, a história dela se resume a um fato muito comum, viu? Muito comum. Ela se apaixonou por um dos missionários que deu as palestras a ela, tá? Quando eu falei para você que eu posso falar sobre essa realidade, sobre 2 perspectivas diferentes, eu quis dizer o seguinte: como Laurel, né? Moça de 16 e 17 anos, e como jovem adulta solteira, eu também tive meus sentimentos por missionários que passavam pela minha ala. Lógico que eu tive sentimentos por vários deles. E como missionária, né, esse é o outro lado da perspectiva, eu também sei como um missionário se sente no campo. Bom,
você, querida, provavelmente se apaixonou por ele, porque esses jovens, eles têm que ser saudáveis para servir uma missão, tá? É feita uma bateria de exames, então eles têm que estar em boa forma, porque a igreja não quer ter despesa com o missionário na missão. É lógico, porque presta atenção. Você precisa entender que sempre, em todos os aspectos, a igreja está sempre no centro. Os interesses dela estão sempre sendo protegidos aqui. Os teus absolutamente não interessam e você tem que abrir mão deles, tá? Então, os missionários passam por uma bateria de exames e vão. Então, eles estão saudáveis, né? Eles se vestem daquele jeito tão diferente, né? Que você não vê rapazes na cidade vestidos camisa branca, gravata, aquela plaquetinha, né? E aquela coisa da, né? Mantenha a distância, você não pode me tocar, né? Só aperto de mão. Nosso cérebro, né? Nós como seres humanos, nós gostamos mais. Quanto mais proibido e mais fora do alcance, mais nós queremos. Isso está no nosso DNA como seres humanos, eu diria. Você quer aquilo que é mais caro, você quer aquilo que é mais difícil de alcançar, e isso também serve para relacionamentos, tá? Então você sabe que não pode ter nada com aquele elder, você não pode beijar nem no rosto, você não pode namorar com ele, então você quer, né? Se ele é bonito, se ele te trata bem, às vezes ele não tem nenhuma beleza física que chame atenção, mas ele tá sempre sorrindo, porque ser mormon é ser feliz, eles são treinados, nós somos treinados, né? Porque eu fui treinada também no CTM, para como missionário, você brincar, você edificar sobre crenças comuns, ou seja, encontrar meio de começar uma conversa, de forma que a pessoa escute, de forma que você fale o que a pessoa quer escutar. Então eles são treinados para isso, tá? Sempre protegendo os interesses da igreja, porque se você gostar do missionário, ou dos missionários, ou das sisters, as chances de você se batizar são muito maiores. É muito comum pesquisadores se batizarem por causa dos missionários ou das missionárias, tá? Isso é muito comum, justamente porque acontece eles acabam te cativando. Eles não fazem isso de propósito necessariamente, alguns vão fazer de propósito, tá? Mas outros não. Tá? Porque eles sabem que se eles se envolverem com alguém na missão, a humilhação depois vai ser terrível, tá? Com relação aos missionários, quando você está servindo, você está longe da tua casa, você está longe dos seus familiares, você está longe dos teus amigos. Você está extremamente vulnerável. E muitas vezes, como missionário ou missionária, você vai confundir teus sentimentos. Agora eu estou conversando com você que está servindo uma missão de tempo integral pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porque eu sei que alguns de vocês me assistem, né? Querido, querida, vocês vão se apaixonar sim, tá? A menos que vocês façam parte daquela comunidade assexual, tá? Que também não tem nada de errado com isso, é uma condição, né? Como qualquer outra orientação sexual. Mas se você não for assexual, seja você hétero ou homossexual, você vai sentir atração por alguém na missão. Isso não é culpa de Satanás, como eles querem que você acredite, não. Isso é responsabilidade dos teus genes, isso é responsabilidade da tua natureza humana que Deus colocou em você. Aquele mesmo Deus que eles dizem que você está servindo na missão, ele criou você assim, especialmente nessa idade de 18 a 20 anos de idade ou 21 anos de idade. Teus hormônios sexuais, eles estão a 1000, então é perfeitamente normal você sentir algo por alguém. A minha sugestão para você é não se precipitar, porque talvez você esteja confundindo as coisas, porque você está lá muito carente, como eu falei, você está longe de tudo que é familiar para você. Isso é de propósito que a igreja faz. Por que você não pode ser um missionário e morar na tua casa? Almoçar na tua casa, presta atenção, servir na tua cidade, por quê?
Porque eles querem te desconectar de tudo isso para você servir exclusivamente a igreja. Olha a igreja aqui no centro de tudo, no centro da tua vida mais do que nunca. É claro que eles te convenceram que você está servindo a Deus como missionário. É claro, né? Que você está levando o evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Só que você está usando um uniforme, você está usando um crachá com a logomarca da empresa cuja marca você está vendendo. Você é treinado para falar e agir do jeito que eles querem. Você tem regras durante 2 anos ou 1 ano e meio, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Claro que você acredita que é para Deus que você está fazendo tudo isso, como eu acreditei um dia. Mas na verdade é para a igreja. Por quê? Missionários, eles estão na linha de frente da igreja. Sem missionário, a igreja não vai para frente. Quem batiza, quem preenche a ficha de membro são os missionários. Quando a ficha de membro é enviada aqui para Salt Lake, mais números no diretório de membros, menos impostos, menos eles têm que pagar em ajuda humanitária. E mais dízimo, e mais trabalho, mão de obra gratuita. Havia um discurso na minha missão, cujo título era Tranque seu coração. Meu Deus, e era um discurso assim que trabalhava muito com a nossa culpa, né? Você não pode se apaixonar por ninguém na missão, você não pode flertar, ou seja, paquerar na missão, você não pode. Porque não é do interesse deles. Os teus sentimentos você tem que ignorar, e tem mais, você tem que ter medo de sentir isso. Se você é um missionário, você tem que ter medo de sentir atração por alguém, seja ou por outro missionário, né, ou por um pesquisador, um membro da igreja, ou qualquer outra pessoa. Você tem que se sentir culpado e sujo, e você precisa se arrepender se você sentir isso. Sabe por quê? Para você proteger os interesses da igreja que você está servindo. Corporação que você está servindo. O que eu tenho para falar para você que está me escutando, tanto para essa querida que se apaixonou por um missionário, querida, você é uma entre as milhares de pessoas, tanto rapazes quanto moças que se apaixonam sim por missionários e missionárias, viu? E para você que está servindo uma missão de tempo integral, seja sister ou elder, eu tenho para dizer para você que se você se apaixonar, você é completamente normal, não existe nada do qual você precise se arrepender por conta disso. Só cuida para não fazer promessas para as pessoas que você não vai cumprir quando você terminar a tua missão. Porque talvez quando você voltar para casa, você vai pensar, falar, ixi, na verdade eu não gostava dela não. Na verdade eu estava carente, eu estava vulnerável, então eu confundi as coisas. Então não faz promessas para as moças que você não vai poder cumprir. E você também, sister, né? Não faz promessa para nenhum rapaz que você não tem certeza se vai poder cumprir depois da missão. Tá? É uma dinâmica muito interessante e eu tenho muita pena dos jovens que servem, porque eles passam por uma pressão psicológica terrível, e eles se sentem mal por algo que Deus criou dentro deles, que é a própria sexualidade. Eu não tô falando que eles devem, né, sair tendo relações sexuais durante a missão, mas gostar de alguém, conversar com alguém a respeito dos próprios sentimentos, isso é saudável e é normal. Eu, como missionária, também me apaixonei na missão, pelo menos 2 vezes. Uma delas passou, eu pensei, ai, minha nossa, como é que eu podia ainda gostar daquela pessoa, né? Nada a ver comigo. E a outra, a segunda vez que eu me apaixonei, demorou mais um tempo para eu esquecer, mas eu esqueci. Não deu em nada, né? Eu nunca tive nada, eu nunca quebrei as regras na missão. Mas mesmo se tivesse acontecido alguma coisa, hoje eu sei que eu não estaria ofendendo a Deus, eu estaria quebrando as regras de uma corporação que sabe muito bem o que está fazendo com você e com a tua vida. Mas você não sabe. Então você cai na lábia deles. É lamentável, né? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.